Como sobreviver a 2025 na economia? As ameaças e o que pode salvar o ano. Salve, salve pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tá com os cintos afivelados aí? Olá, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Tô, né? Porque esse ano pode ser mais uma montanha-russa, tem que estar com o cinto bem firme. Com certeza. Bom, mas quem vai dizer quanto tempo os mercados vão enfrentar essa zona de turbulência é o nosso convidado de hoje. Estou aqui na minha frente com o Gabriel Fongaro. Ele é economista sênior da gestora de patrimônio suíça Julius Baer. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Prazer estar com vocês. Vamos bater um papo legal sobre economia. Espero que a gente ajude a iluminar um pouquinho aí o rumo para 2025. Exatamente. Está um pouco confuso, está um pouco turbulento, mas a gente espera aqui ter um programa, né, no alto astral aqui na medida do possível. Então já peço para você que está acompanhando a gente para curtir esse episódio. Assim ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Deixa também o seu comentário, afinal, qual que é a sua previsão para a economia nesse ano? Também aproveita para seguir o canal do Seu Dinheiro. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. E um último recado, na semana que vem, o Seu Dinheiro vai promover, em parceria com o Money Times, o evento Onde Investir em 2025. A gente vai trazer grandes especialistas do mercado que vão falar o que esperar sobre a bolsa, renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas e cenário internacional. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. Bom, mas vamos começar o programa de hoje. Temos bastante coisa para falar, afinal de contas, né, acho que fazendo um resumo aqui, Gabriel, antes de te passar a palavra, a gente viveu em 2024 um cenário bem curioso no mercado, né, e na economia como um todo. Acredito que a gente viveu duas realidades paralelas. De um lado, a economia real, em que a gente teve um PIB acima do esperado. O dado ainda não foi divulgado pelo IBGE, mas fala-se aí entre 3% e 4%, deve ficar ali no meio mais ou menos disso, mais ou menos 3,5%. A gente teve desemprego nas mínimas e massa salarial aumentando. Ou seja, era para a gente estar aqui comemorando. Mas, por outro lado, a gente está vendo, enfim, e principalmente a partir do último trimestre e na reta final de 2024, os mercados se deteriorarem fortemente. Tivemos uma disparada do dólar, atingiu novos recordes, e Bovespa acumulando uma queda de 10% nesse ano. Então, enfim, juros aumentando também, quando a expectativa era de que no começo de 2024 era de que os juros ficassem, a taxa básica de juros ficasse ali no patamar de um dígito, e a gente já está falando aí nesse ano de juros acima dos 15% ao ano. Enfim, tudo está causando aí uma turbulência, e eu acho que já quero te passar essa batata quente, Gabriel, para te perguntar, assim, de maneira geral, o que a gente pode esperar da economia nesse ano, e se eventualmente, se todo mundo não está errado, né? Assim, ou seja, se o PIB não pode surpreender novamente. Afinal de contas, a gente tinha uma expectativa mais baixa para o PIB no ano passado, e ele acabou surpreendendo. Tem alguma chance disso se repetir ou não, na tua visão? Olha, chance sempre tem, né? Nós, economistas, erramos bastante a projeção de PIB nos últimos anos, né? Com projeções mais baixas do que o de fato ocorreu, mas a gente tem uma certa convicção que tem uma desaceleração para acontecer na economia real. É, né? Inevitável. A gente tem vários sinais, e eles estão se avolumando nos últimos meses, de que realmente esse ritmo de crescimento econômico é insustentável, né, no Brasil. A gente tem uma projeção de crescimento de 3,5% para 2024, né, o resultado a gente não tem fechado ainda, mas se a gente separa entre componentes cíclicas e exógenas, então a gente tira ali do PIB agropecuária, indústria extrativa, atividades imobiliárias, coisas que têm menos envolvimento com o ciclo econômico ou têm uma metodologia de imputação, o crescimento foi até mais forte, foi de 4,5%, deve ser de 4,5% em 2024. Seria ótimo, excelente, se o Brasil pudesse crescer nesse ritmo para sempre. É um ritmo quase chinês, agora nessa nova China. Só que nada é de graça, né? Se a economia está crescendo acima do que a gente chama de PIB potencial, né?
e a gente acha que o PIB potencial está ali perto de 2%, talvez um pouquinho acima disso para ser otimista, isso vai gerar algum efeito colateral. E o efeito colateral é a inflação, né? Então a gente já começa a ver nos últimos meses uma aceleração da inflação de serviços, principalmente, por conta também do mercado de trabalho bastante aquecido. E essa parte da inflação é a parte mais inercial, é a parte que preocupa mais o Banco Central, mais difícil de combater e que demanda, consequentemente, juros mais altos. Então, apesar desse curto prazo, né, a gente vê isso até nas pesquisas de confiança das empresas, a situação atual das empresas continua confortável, né? As empresas sentem que a economia real está girando a um bom ritmo, né? Mas, por conta dessa expectativa de aumento de juros para combater a inflação, e isso vai bater na economia real, é inevitável uma desaceleração econômica para frente. A questão é a intensidade dessa desaceleração, né? Porque pode ter até repercussões políticas, né? Se a gente tem uma desaceleração da economia muito maior, qual que é a resposta do governo? Na política fiscal, principalmente, que já é uma fonte de preocupação para o mercado, né? O governo vai estimular mais a economia em detrimento do ajuste fiscal ou vai aceitar uma desaceleração? Então a gente começa o ano com muitas dúvidas, né? Qual que é a tua projeção de PIB para 2025? Para 2025 é 2%, mas aí, de novo, abrindo entre cíclicos e exógenos, né? Essa desaceleração de 3,5% para 2% mascara uma desaceleração das componentes cíclicas de 4,5% para 1,5%. E é essa componente que vai afetar o mercado de trabalho, por exemplo. Então, essa desaceleração... Quer dizer, a gente vai ver uma desaceleração mais forte nessa... Mais forte no consumo doméstico, vamos dizer assim, na economia doméstica, né? E isso pode até colocar um pouco de pressão altista na taxa de desemprego. Então, tem uma desaceleração significativa na nossa expectativa para 2025. Eu queria, então, falar com você um pouco sobre essa questão do risco fiscal, né? Que é o grande bode na sala aí para o mercado hoje, mercado doméstico, porque a gente vê esse PIB crescendo, né? A economia indo tão bem, esse desemprego nas mínimas históricas, e boa parte disso é justamente turbinado por um fiscal frouxo, né? Sim. E o mercado vinha pressionando, né, aí por um ajuste fiscal, por um pacote de corte de gastos, que foi anunciado no final do ano passado, mas decepcionou bastante por ter sido considerado insuficiente, né, para de fato conter o crescimento da dívida pública. Então, assim, a gente tem aí, para esse ano, esse fantasma do fiscal, que já vem pairando há alguns anos, para falar a verdade, ainda no horizonte. Aí eu te pergunto, né, esse fantasma vai continuar assombrando 2025 inteiro? Vocês entendem que o governo vai fazer alguma coisa no sentido de recuperar a própria credibilidade? E o que poderia ser feito, né, para o governo recuperar a sua credibilidade e talvez não estimular a economia e acabar pesando ainda mais na inflação? Eu acho que a perda de credibilidade do governo na política fiscal foi tão séria nos últimos 2 anos que eu não vejo condições políticas para uma recuperação dessa credibilidade, tá? Eu acho o que seria necessário para retomar uma certa confiança de que o país vai buscar uma trajetória sustentável da dívida não vai ser feito nos próximos 2 anos. A gente sabe quais medidas seriam. Então, uma medida super potente, né, é desvincular o salário mínimo ao PIB, né, a regra atual que corrige pela inflação do ano anterior e o PIB do ano 2 anos antes. Isso traz um reajuste real para o salário mínimo que tem um impacto muito grande nas contas públicas, né? Se a gente pega todas as aposentadorias, mais ou menos 65% das aposentadorias são as aposentadorias no piso, que paga até um salário mínimo. Então, quando você dá um reajuste real do mínimo, isso impacta todas essas aposentadorias também. Impacta todos os outros benefícios sociais também. Então, isso traz um impulso fiscal muito forte para a economia, né? E ele é altamente inflacionário, porque pega uma camada da população de renda mais baixa, que tem uma alta propensão marginal ao consumo. Então, tudo que entra mais de renda
vai ser gasto. Então isso ajuda a explicar um pouco por que a economia ficou tão quente nos últimos anos, né? E explica a potência do salário mínimo sobre as contas públicas. Então essa seria uma medida muito poderosa em sinalizar um ajuste fiscal. Eu não vejo nenhuma disposição do governo em alterar essa regra. Houve agora... Eu ia falar, né? No pacote fiscal agora o ministro Haddad anunciou alguma limitação. Houve uma limitação até 2,5%, mas tudo bem, nos últimos anos o PIB cresceu acima de 2,5%, né? Está crescendo, como a gente falou, 3,5%. No ano antes cresceu 3,2%. Mas essa regra ela faz efeito no médio prazo, né? Então, e no médio prazo, o que importa é a nossa estimativa de PIB potencial. Eu não vejo ninguém com uma estimativa acima de 2,5% de PIB potencial. Então é uma regra que a médio prazo ela é muito pouco potente. Ela pode, um ano ou outro, limitar um pouquinho o crescimento, mas é muito insuficiente, né? Se a tua projeção, por exemplo, para o PIB desse ano se concretizar, ela vai ser inócua, por exemplo. Inócua, exatamente. Então, essa seria uma medida positiva no sentido do ajuste fiscal. Outras, né? Desvincular os mínimos constitucionais de saúde e educação à variação da receita, né? Que é uma inconsistência do arcabouço fiscal. E, no fim das contas, todas as medidas que pegam as despesas obrigatórias, porque não tem jeito, o orçamento brasileiro hoje é praticamente tudo despesa obrigatória, né? E qual que é? A Previdência a gente já fez uma reforma há pouco tempo, a gente não deve ter uma reforma nos próximos anos, né? Esse governo não vai discutir uma nova reforma da Previdência, tirando a dos militares, né? Que vai ser discutida esse ano. Qual que é a outra grande conta, né? É a folha de pagamentos da União. Então, precisaria também de uma reforma administrativa. Seria uma outra medida muito boa para trazer uma perspectiva de ajuste fiscal. Não vejo condições políticas, eu acho que o Lula está já muito preocupado com 2026 e fazer medidas impopulares nesse sentido, né? Salário mínimo, salário de servidores, mexer com as carreiras, né? É algo que acho que ele não tem muita vontade de fazer, né? Então, medidas suficientes para reancorar a expectativa, não vejo acontecendo. Então, o fantasma do risco fiscal, acho que ele deve permanecer durante 2025 e uma sensação de que o estrago já foi feito, né? Porque o ritmo de crescimento de gasto foi tão forte no começo do mandato, na primeira metade, que mesmo que o governo aceite uma desaceleração substancial das despesas agora na segunda metade, o gasto vai continuar crescendo muito no mandato como um todo. Então, só para dar um número para vocês, né? Eu estava estudando desde ali de FHC2, então pega FHC2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1. Aí depois no Dilma 2 a Dilma tentou fazer um ajuste fiscal, né? Mas você pega esses governos, na primeira metade do mandato, o ritmo de crescimento real da despesa é mais ou menos 3%, né? Acima da inflação. O Lula fez um crescimento acima de 6%. Então, ele inverteu um pouco a lógica política, né? Porque normalmente os presidentes eleitos, eles entram e falam, vou segurar um pouquinho a onda aqui na primeira parte do mandato, para chegando perto da eleição eu gastar mais. E o Lula fez ao contrário. Um pouco com a visão de que, olha, agora a direita está muito organizada, tem um risco à democracia, então eu preciso começar mostrando serviço, né? Agora, ele fez 6% nos 2 primeiros anos, e promete uma desaceleração perto das eleições, fica um pouco difícil de acreditar que isso vai ser feito, né? Imagina em 2026 você... aceitar um crescimento de despesa muito baixo, né? Então fica essa dúvida, por isso que parece que o estrago já foi feito e até 2026 a gente tem que lutar para chegar vivo, né? E cumprir o arcabouço, então, não é suficiente, porque tem uma meta de superávit zero para esse ano, superávit primário, eu digo. Não é o suficiente cumprir essa meta, então. O governo, para tentar resgatar essa credibilidade, não é o teu cenário, ele deveria apresentar algo mais. Agora, teria que ser um a mais, né, do que simplesmente cumprir o arcabouço. E até porque cumprir o arcabouço tem significado cada vez menos, porque... tem vários subterfúgios ali acontecendo, né? O governo tem algumas manobras. Então, por exemplo, você falou da meta zero.
A meta não é zero, nunca foi zero. O governo, em 2024, vai ter um déficit fiscal primário de mais ou menos entre 60 e 70, uns 65 bilhões de reais. A meta é zero e o governo vai cumprir a meta. Né? Como assim, né? Que meta é essa que é frouxa? Então não tem meta zero. Então o governo ele tem... Mas é que no Brasil a meta é sempre uma banda, né? Uma banda, né? Pois é, e tem a banda, né? No arcabouço fiscal tem a banda. E eu acho que a banda poderia ser muito melhor utilizada, né? Porque, por exemplo, para combater crises climáticas, né? A gente teve em 2024, né? A crise no Rio Grande do Sul, as enchentes que demandou um gasto significativo, Ficou né? fora do arcabouço. Ficou fora do arcabouço, mas justamente porque o governo estava mirando no piso da banda. Se ele está mirando no centro e acontece alguma catástrofe climática, você usa essa banda para gastar, mas pô, vamos contar isso como despesa, né? E aí você não precisa tirar Não isso é para tirar do da meta, resultado. é para usar a banda, né? A banda é Usar para a banda. acomodar justamente os imprevistos, A banda né? deveria ser para isso, até porque, assim, a gente, infelizmente, talvez esses eventos climáticos extremos, talvez não sejam tão atípicos daqui para frente. Talvez aconteça uma vez a cada 2 anos, alguma coisa que demande um resgate do governo federal, né? Então, já deveria existir algum mecanismo, né, na legislação para permitir que você faça esse atendimento urgente, né, sem precisar alterar a meta. Mas se você está mirando ali, está sempre operando no limite do limite, aí você não tem espaço, aí você vai ter que pedir para abrir um crédito extraordinário e tirar da meta. Sempre vai acontecer algum imprevisto, né? Sempre vai acontecer. Então, a banda deveria ser usada dessa forma, mas da forma que a gente está fazendo, esse é um outro ponto que contribuiu para retirar muita credibilidade, né? Tá na parte mais qualitativa assim da política fiscal, né? Porque o governo hoje ele faz um orçamento, então, por exemplo, o orçamento que o déficit é zero, né, para 2025. Só que no dia 1º de janeiro o governo já tem uma folga de cerca de 30 bilhões de reais no orçamento, porque é o valor da banda, né? O 0,25% do PIB dá mais ou menos 30 bilhões, então em D1 ele tem uma folga de 30 bi. Então ele fez o orçamento, aí ele descobre que tem uma despesa a mais de 30 bilhões para fazer, uma subestimativa que tinha no orçamento. Ele não precisa revisar nada, porque, entende? Então você já começa com uma folga desse tamanho. Então esse tipo de coisa, né, vai gerando uma certa desconfiança por parte do mercado, que o governo está sempre preocupado em gastar mais sem que isso afete o cumprimento ou não das metas. Então, cumprir a meta ou não fica mais secundário, né? O número do resultado primário ele passa a ter um sinal da saúde da política fiscal mais fraco, né? Sem falar de toda a política parafiscal, né, que voltou à tona aí em 2024 com a utilização dos fundos públicos, privados, desvinculação de superávites para transferir para outros fundos, políticas públicas que deveriam estar dentro do orçamento sendo financiada por fundos que não tem tanta transparência assim. Todo esse parafiscal também faz com que o número ali do resultado primário ele seja menos representativo da saúde fiscal do Brasil, né? Então, cumprir a meta, a gente cumpriu em 2024. A gente foi bom? Não, foi um ano ruim do lado da política fiscal, né? Sabe que quando a gente estava vindo para cá gravar o podcast, eu li uma manchete, o Lula chamou uma reunião para discutir a meta. Eu falei, eu até me animei, falei, nossa, vai discutir a meta fiscal? Não, ele vai discutir a meta, a dona do Facebook, por conta da história da mudança da política lá de checagem de fatos. Falei, poxa, realmente não me parece, né, diante disso. Não é o que é mais urgente, provavelmente. Pois é, um negócio que lá nos Estados Unidos nem vai nos atingir, pelo menos nesse primeiro momento. Bom, mas saindo aqui da meta fiscal, falar um pouquinho da meta de inflação, a gente, enfim, não conseguiu cumprir. Nesse caso, realmente, nem com banda a gente conseguiu cumprir a meta de inflação no ano de 2024. E a gente também teve agora, nesse ano, também uma mudança no comando do Banco Central, ali com o Gabriel Galípolo assumindo o comando do BC. Nesse contexto, eu queria saber, assim, qual que é a tua visão? O que você está esperando para a trajetória da Selic? A gente sempre pergunta aqui
que o Banco Central deveria fazer e o que o Banco Central vai fazer, na tua visão, porque nem sempre essas respostas coincidem, assim. Qual que é a tua visão para a Selic e para o trabalho do Galípolo, hein, Gabriel? Bom, para as próximas 2 reuniões, o Banco Central facilitou o nosso trabalho, né? Já avisou que vai fazer 2 altas de 1 ponto percentual na reunião de janeiro e na reunião de março. Então, a Selic, que hoje está em 12,25, vai para 13,25, 14,25 em março. E eu acredito em mais um movimento de 0,75 na reunião de maio e a Selic para em 15. Né? É suficiente, né, a Selic a 15 para trazer a inflação para a meta lá em 3%? Depende da política fiscal. Né? Com uma política fiscal muito estimulativa não é suficiente. Se existe um freio, né, na política fiscal, os 15%, a gente sabe que é suficiente. A gente colocou a Selic... A gente teve 2 episódios recentes, né? A gente colocou a Selic em 13,75 para combater toda a inflação ali da pandemia, né? E colocamos anteriormente em 14,25 lá para combater a inflação do desrepresamento de preços ali da Dilma, né? E isso foi suficiente nos 2 episódios para trazer a inflação para a meta. Então, que foram episódios graves. Sim, né? Foram episódios graves e que, mesmo assim, trouxe a inflação, né, para baixo. E agora, dessa vez vai ser suficiente? Precisa combinar com a política fiscal, né? Se eu estivesse no Banco Central, eu colocaria a Selic um pouco acima de 15%. Tá? Mas o que eu acho que vai acontecer? Né? Como tem essa desaceleração, se eu tiver certo que vai existir essa desaceleração da economia, e ela vai ficar mais clara só lá para o segundo semestre, porque no primeiro tri a gente deve ter uma safra positiva, tem um reajuste real do mínimo, que nem a gente falou, isso dá um certo gás a mais no comecinho do ano. Então no começo do ano a gente vai continuar com notícias positivas do lado da atividade. Mas ali para o segundo trimestre, terceiro trimestre, a gente acho que já vai estar um pouco mais claro que a economia está desacelerando. O Copom vai levar a Selic para 15 em maio, e aí a primeira reunião depois de maio é em junho. Acho que ali a desaceleração já vai estar tão evidente que o Banco Central vai falar, olha, Selic é 15, a economia está indo para baixo, o balanço de riscos mudou, então vou parar por aqui. Né? Agora, o Banco Central ele não pode especular muito sobre a política fiscal. Né? Ele vê o que está acontecendo, o que as leis dizem e faz a política monetária em cima disso. Eu já posso especular o que vai acontecer com a política fiscal. Por isso que eu digo que a Selic deveria ir um pouco acima de 15. Né? E se a política fiscal, de fato, não tiver nenhum tipo de freio, continuar com uma expansão de gasto insustentável, esse 15 não vai ser suficiente para trazer a inflação para a meta. Então, qual que é a tua projeção para o IPCA nesse ano? Para IPCA esse ano é 6. É uma inflação bem salgada, né? O dobro da meta, simplesmente. O dobro da meta, muito por conta da depreciação cambial. Né? A depreciação cambial que a gente teve foi muito forte e tem o nível de repasse para a inflação depende de alguns fatores conjunturais. Um deles é a própria percepção se essa depreciação cambial é permanente ou temporária. E, assim, não unanimemente, mas na Faria Lima, os agentes econômicos estão aí para dizer que, olha, essa depreciação cambial veio para ficar. Difícil hoje a gente ver catalisadores domésticos para trazer a taxa de câmbio para 5,5, abaixo disso. Então, se a percepção é que a taxa de câmbio fica nesse patamar, o repasse para a inflação tende a ser maior. Além disso, quando a economia está operando além da capacidade, né, a economia está sobreaquecida, o hiato do produto está positivo, o repasse cambial também tende a ser mais alto. E tem um outro fator, quando as expectativas de inflação estão desancoradas, esse repasse também tende a ser mais alto. Então, a gente faz algumas continhas, para cada 10% de depreciação cambial, mais ou menos, você tem ali 90 bips a mais de IPCA. Em condições normais, como a gente não está sob condições normais, tem esses 3 elementos que eu citei, esses 90 bips pode se tornar 150. Né? Então, essa depreciação cambial contrata uma aceleração da inflação significativa para 2025 e por isso que a gente tem esses 6 aí de IPCA que realmente é bem salgado.
Bem, já que você falou em câmbio, eu queria já emendar então a minha próxima pergunta, que é sobre cenário externo em 2025, né? Porque a nossa situação doméstica não está muito boa para o mercado, mas a gente também tem uma situação externa que não está ajudando e pode muito bem atrapalhar. Sim. Porque além do real depreciado, a gente tem um dólar globalmente mais forte aí com a expectativa do próximo governo do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Então, minha pergunta é, você acha que o cenário externo em 2025 vai ser realmente um vento contrário para o Brasil? E o que a gente pode esperar como brasileiros, né, para a economia brasileira, para o mercado brasileiro, do governo do Donald Trump aí à frente dos Estados Unidos? O cenário brasileiro não ajuda e o externo atrapalha ainda mais, né? Acho que você resumiu bem, né? E o principal medo é a taxa de juros nos Estados Unidos. O principal preço aí de mercado é a taxa de juros americana. E a perspectiva, a minha perspectiva é até de uma taxa de juros lá parando num patamar mais alto do que o está precificado hoje no mercado, né? Hoje o mercado precifica ponto terminal ali do ciclo de cortes um pouco abaixo de 4%, e eu acho que é um pouco acima de 4%, né? Por quê? Só para contextualizar um pouquinho, né? Antes mesmo do Trump entrar, a economia americana ela já está numa situação que demanda uma cautela maior da política monetária. A economia não desacelerou da forma que muitos imaginavam. Tudo bem, o mercado de trabalho já está mais balanceado, mas o PIB continua crescendo aí em taxas anualizadas próximas a 3,5%. E a inflação voltou a acelerar um pouquinho nos últimos meses. Se a gente pega o CPI, né, americano, o núcleo por exclusão estagnou em 3,3 nos últimos 3 meses. Então é bem acima de 2. Tudo bem que a meta lá é no índice da PCE e o CPI roda 0,4 acima da PCE, então dá para descontar um pouquinho, mas mesmo assim 3,3 está bem acima, né? Mesmo descontando esse 0,4 do 2%. Então só isso já justifica. Não está nem na banda de tolerância. E para eles um ponto de desvio é muita coisa. Então mesmo antes do Trump entrar, o cenário já é de uma cautela maior do Fed. O Fed já deixou claro isso, né? Essa semana mesmo saiu a ata do FONC e aparentemente, por enquanto, eles pararam. Vamos observar o que vai acontecer. E aí vem o Trump, né? E o que o Trump pode fazer que mais preocupa, né, no cenário inflacionário americano e, consequentemente, taxa de juros? Eu acho que tem uma variável que tem uma certa incógnita, que é a política fiscal. A política fiscal não foi tema da eleição, né? Eles não debateram muito isso, e tanto o Trump quanto, né, Biden, depois a Kamala Harris, eles não são assim os fiscalistas, não estavam muito preocupados em sinalizar um ajuste fiscal para a população. O Trump quer gastar mais com despesa militar, ele quer postergar os cortes de impostos, e tem também essa iniciativa do departamento lá de eficiência, que o Elon Musk vai estar, né, que pode trazer uma economia. Então, a gente não sabe qual que vai ser o efeito líquido da política fiscal do Trump. Imagino que seja um pouquinho estimulativo, mas a intensidade do quanto, né, a mais de déficit vai existir vai ser super importante, tanto para a inflação, né, quanto para juros, sem falar que os Estados Unidos eles também têm um problemão fiscal, né? A trajetória de dívida deles é explosiva, tanto quanto a do Brasil. Só que eles emitem dólar e a gente emite real, né? Então tem uma diferença gritante sutil aí. Então tem essa parte da política fiscal, que bota um viés altista na inflação e na taxa de juros, mas a gente precisa esperar um pouquinho para ver qual que vai ser o resultado líquido final disso, tá? Tem uma outra parte que é a política imigratória, né? E aqui pode ter um efeito substancial. E já teria também, tá? Porque a imigração explodiu muito nos últimos anos nos Estados Unidos e coincidiu com o fim de um programa, né, que chama Remain Mexico. Acho que esse programa expirou em 2021 e depois disso que a imigração explodiu, tá? E o Biden ele reinstituiu esse programa, tá, de Remain Mexico em junho.
Isso demora um pouquinho para fazer efeito, mas então mesmo do Trump, antes do Trump entrar, já existe uma perspectiva de redução do ritmo de imigração nos Estados Unidos. Então, independentemente do Trump, né? Exatamente, já teria essa tendência. Já existe essa expectativa, né? E o Trump deve tomar medidas adicionais, né? Essa medida é para, vamos dizer, conter, estancar um pouquinho o fluxo de imigração. O Trump ele quer deportar, ele quer achar o cara e mandar de volta. É diferente, né? Você tira o cara do mercado de trabalho, né? E se isso acontece, né, essas pessoas, os imigrantes, eles estão majoritariamente em setores que tiveram uma inflação forte nos Estados Unidos nos últimos anos, setores de serviços, né, de menor qualificação. E se essa mão de obra sair dos Estados Unidos, a inflação salarial nesses setores vai subir muito, vai ficar difícil de encontrar trabalhadores, vai ter que oferecer maiores salários. E isso vai respingar na inflação. E aí o Fed vai ter que, talvez, subir juros em algum momento. Então, dependendo da intensidade dessas coisas, da política fiscal e da política de deportação de imigrantes ilegais, a gente pode ver uma situação bem diferente para juros americanos. Agora, a intensidade disso é muito difícil de ler o Trump, né? Assim, é isso que eu ia perguntar. Me parece, né, me corrija se eu estiver errada, que existe muita incerteza de quão intensas vão ser as políticas que ele fica aí alardeando que vai implementar, tanto em termos de imigração quanto de tarifas, né? Porque o que ele fala, o que ele tem falado antes de assumir, é que ele vai causar, né? Mas será que vai mesmo? Será que ele tá dando uma de negociador? Existe essa incerteza realmente, então? Existe essa incerteza, né? Então a gente tem que esperar para ver, né? Ficar ligado, né, nas redes sociais, porque o Trump adora anunciar coisas nas redes sociais, né? E acompanhar. Então tem essa vertente, né, econômica, de política fiscal e migratória nos Estados Unidos que pode afetar o Brasil, né? E tem todo o movimento de tarifas, né? Que o Trump pode impor. Bom, o foco dele é China, né? Mas ele também tem a intenção de colocar tarifas aí across the board, sobre todos os parceiros comerciais, né? Bom, aí o Brasil aqui, a gente, pelo mau motivo, a gente sofre pouco, porque a gente é uma economia super fechada e a gente não exporta muita coisa, exporta bastante para os Estados Unidos, né? Mas nossa principal pauta exportadora é de itens básicos, commodities, né, para a China. Então, num primeiro momento, se a briga entre Estados Unidos e China acirra demais, né, o Brasil pode até passar a exportar mais para a China, né? Mas o efeito, vamos dizer, direto do Brasil de uma guerra comercial global maior, ele tende a ser limitado no efeito direto, né? Mas vai ter mais aversão ao risco nos mercados, né? E quando você tem mais estresse nos mercados, os países que dentro de casa não estão fazendo a lição de casa tendem a sofrer mais. E o Brasil não está fazendo tão bem a lição de casa, né? Então outros emergentes podem sofrer menos do que o Brasil num momento como esse. Bom, legal. Acho que com isso a gente pode encerrar o primeiro bloco do nosso programa e passar para os touros e ursos, o bloco que dá nome a este podcast. Só recapitulando, a gente sempre dá uma prévia aqui, né? Os ursos são aqueles que são os nossos destaques negativos, que não está numa fase muito positiva, numa fase muito boa, digamos assim. Os touros são aqueles, né, a gente usa o jargão do mercado financeiro aqui, são aqueles que atacam para cima, né, o jargão que o mercado costuma utilizar para um momento, para o mercado de alta. Mas, embora o programa se chame Touros e Ursos, a gente começa pelos ursos, a gente começa aqui pelos destaques negativos e pelo nosso convidado. Então eu vou pedir aqui, Gabriel, para você dizer qual vai ser o seu urso aqui dessa nossa edição. Tá bom. Bom, o meu urso, ele vai para o IBGE. Né? Não, assim, para os servidores do IBGE, né? Eu acho que tem acontecido algumas coisas estranhas lá no IBGE. Houve a criação de um IBGE paralelo, ninguém sabe muito bem porquê. Agora, essa semana, a gente teve a notícia da exoneração de diretores importantes, inclusive a diretora de pesquisa. E o IBGE, assim, fundamental para o Brasil. Ele produz, elabora várias pesquisas, né, estatísticas que são
instrumento, né, para toda a produção acadêmica. Então, assim, se a gente começa a questionar a qualidade dos dados, das estatísticas oficiais do Brasil, seria subir alguns degraus aí na crise doméstica, né? Então, me preocupa muito o que está acontecendo dentro do IBGE, então esse é o meu urso para 2025. Infelizmente, para surpresa de 0 pessoas, o que está acontecendo no IBGE já era uma bola bem cantada, o que está acontecendo por lá. Infelizmente, um urso bem adequado. E você, Júlia, para quem você vai dar o seu urso? Eu vou dar o meu urso dessa semana para os fundos multimercados. A Anbima publicou, né, nessa semana o seu levantamento, fechou aí o ano de 2024 com os dados dos fundos de investimento, né? Enfim, captação, rentabilidade e tudo mais. E, enfim, confirmando a tendência que a gente já vinha observando, os fundos multimercados foram os grandes perdedores de 2024 na indústria de fundos em termos de captação líquida, né? Eles tiveram resgates líquidos aí da ordem dos 356 bilhões de reais, né? É o terceiro ano seguido de captação líquida negativa para essa classe de fundos, que são aqueles fundos que podem investir em diversos ativos, de classes de ativos diferentes e diversas estratégias, e também foram a categoria aí que mais perdeu, né, recursos, né, que mais teve esses resgates dos investidores, dos cotistas, no ano passado, que foi o ano de 2024. Foi um resgate líquido maior até do que dos fundos de ações, aí, que viram um resgate líquido da ordem dos 10 bilhões de reais e que, né, a gente viu aí a Bolsa sofrendo tanto, sendo um dos piores investimentos do ano, aí, né, entre os indicadores, né, que a gente acompanha. Então, mas mesmo assim, os fundos multimercados foram os grandes perdedores e, como eu falei, né, terceiro ano consecutivo de perdas, é uma classe, né, uma classificação aí de fundos que vem sofrendo já há algum tempo, porque a gente até observando a rentabilidade do ano passado é interessante, né, porque os fundos de ações tiveram um retorno negativo, perderam menos recursos, mas os fundos multimercados tiveram retorno positivo na média, né? As diferentes classificações. Mas são retornos que não superam, a maior parte das classes de multimercados não superaram o CDI, que é o indicador de referência desse tipo de fundo, né? E os fundos multimercados, eles são normalmente mais arriscados do que fundos de renda fixa, do que outros ativos de renda fixa. Então, entre correr mais risco para nem bater o CDI e com a enorme concorrência que a gente tem hoje em dia, né, de ativos financeiros aí, inclusive isentos de imposto de renda, né? A gente tem aí LCI, LCA, debênture incentivada. Quero uma coisa mais renda variável, mas isenta de imposto de renda. Tem os fundos imobiliários. Então, tem outros instrumentos para concorrer com os fundos multimercados e que podem até bater o CDI com mais facilidade, né? Com mais facilidade e menos risco também. Então, realmente, tem havido essa migração aí dos investidores dos fundos multimercados, mesmo dos multimercados mais tradicionais, para a renda fixa, ainda mais com essa alta de juros que a gente viu no ano passado e ainda deve ver em 2025. Renda fixa atraindo cada vez mais recursos. Os fundos de renda fixa foram os grandes campeões de captação do ano passado. E ainda, né, para acabar com tudo, teve uma questão regulatória, né, que ano passado entrou em vigor a questão do come-cotas nos fundos exclusivos. Os fundos exclusivos, que normalmente eram multimercados, né, tendo que ter essa tributação semestral, se tornaram muito desvantajosos aí para quem tem grana, tem bala na agulha para ter um fundo exclusivo. Então, muitas dessas estruturas foram desmontadas e, com isso, a gente viu aí os recursos fugindo dessa classe de fundos aí que são os multimercados. Por isso, então, eu escolhi aqui como meu urso da semana, com a divulgação aí desse dado fechado do ano. Tá certo. O meu urso dessa semana também vai para uma categoria aqui que sofreu resgates no ano de 2024, mas eu estou falando das reservas internacionais do Brasil. O Brasil fechou o ano com aproximadamente 330 bilhões de dólares em reservas internacionais.
Esse valor representa uma queda de aproximadamente 25 bi em relação ao final de 2023. Por que isso aconteceu? Porque o Banco Central atuou fortemente para tentar evitar uma desvalorização ainda maior do dólar em relação ao real ao longo desse ano, principalmente ali no mês de dezembro. No total, entre venda de moeda e outros tipos de atuação que o BC pode fazer no mercado de câmbio, a gente está falando aí de algo em torno de 33 bilhões de dólares. E ainda assim não conseguiu segurar a moeda norte-americana. Fechou ali no patamar próximo de R$ 6,20. Está flutuando agora um pouco abaixo disso nesse começo de ano. Acho que só duas considerações em relação às reservas é que a gente, apesar dessa queda, a gente ainda está num patamar confortável de reservas internacionais. Não é uma situação desesperadora, muito longe disso. Alguns especialistas até consideraram positivo. A gente também, essas reservas, elas têm um custo de carregamento e, enfim, elas deveriam ser usadas realmente em momentos como esse. Alguns já, parte do mercado entende que não deveria ter gasto, porque não ia conseguir segurar. O Banco Central também alega que não vendeu dólares, que não atuou no mercado de câmbio para tentar segurar a taxa de câmbio, sim, porque havia uma demanda muito grande de dólares nesse fim de ano, não só de investidores, como também de empresas que remetem recursos para fora nessa época do ano, então para atender, para suprir essa demanda. E como não tinha, ninguém oferecendo dólar no mercado no fim do ano, o BC entrou ali como vendedor de primeira instância. Então, mas acho que fica uma lição de que as nossas reservas, enfim, são robustas, mas elas não são suficientes para trazer uma estabilidade na nossa taxa de câmbio. Aí acho que a gente volta, Gabriel, para toda a nossa discussão que a gente teve aqui no programa, que a gente precisa ter outras coisas, Assim, embora as nossas contas externas estejam numa situação muito boa, acho que elas sozinhas não fazem verão. A gente precisa aí realmente da política fiscal atuando em conjunto. Não sei se você concorda. Eu concordo, parece chover molhado, Economista chato, ficar falando há 10 anos que precisa fazer ajuste fiscal, mas de fato é o que a gente precisa, E só para complementar um pouco sobre as reservas, de fato em dezembro houve uma saída bem atípica de dólares, Dezembro sempre tem, pelo que você citou, mas geralmente no fluxo de câmbio financeiro em dezembro, na média, sai 9,5, 10 bilhões de dólares no mês de dezembro. Agora, em dezembro de 24, saíram 28 bilhões. Então, houve, de fato, uma saída atípica, o que justifica alguma intervenção do Banco Central, mas daqui para frente, em janeiro, não existe mais essa saída atípica. Então, o mercado vai ficar muito de olho no intervencionismo do Banco Central no mercado de câmbio nos próximos meses, porque qualquer sinal de que está tentando defender algum patamar do câmbio vai pegar bem mal. Eu acho que pode até piorar a situação. Acho que essa piora. É a questão de credibilidade que a gente tanto bateu aqui. Bom, mas vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar dos nossos touros aqui dessa edição. E também já vou aqui passar a bola ou jogar aqui pro outro lado da quadra aqui, porque eu sei que tem a ver aqui o seu touro dessa edição aqui, Gabriel. Para quem você vai mandar? Porque se eu ficar procurando na economia, o mercado... Tá difícil, viu? A gente sofre aqui toda semana nos últimos tempos para arrumar touro. Vai ser difícil, Então, pensei um pouquinho em outra esfera aqui, dos esportes, então vai para o João Fonseca e para o Gabriel Bortoleto, que são dois jovens aí, um no tênis e outro na Fórmula 1, que começam 2025 dando uma certa esperança aí para o Brasil, que é carente de ídolos, e principalmente em esportes individuais nos últimos anos, e acho que seria ótimo a gente ter alegrias aí vindas do esporte. Excelentes escolhas para touros dessa edição. E você, Júlia, também vai para uma dupla aqui, pelo que eu tô vendo. Vai para uma dupla e, novamente, tá difícil conseguir touro, então eu escolhi aqui um touro que, na verdade, é meio urso. Inclusive, essa dupla foi um dos ursos do ano passado, no nosso programa especial dos ursos aqui de 2024. Mas essa semana, eles estão aí num pique de touro. Escolhi a dupla Gol e Azul, que as ações, inclusive, estão subindo bastante essa semana. Teve dois acontecimentos, basicamente. Aí, o principal deles
foi nessa quinta-feira, o dia que a gente está gravando o programa, saiu a notícia, né, uma notícia do Valor Econômico, inclusive, que ouviu fontes aí próximas desse negócio, de que a fusão lá, tão falada fusão entre Gol e Azul, voltou a ser discutida, né? Pode ser que realmente saia aí num futuro próximo, né? A notícia dava conta de que a Abra, que é a holding que controla a Gol, e a Azul estão estruturando a assinatura de um memorando de entendimento aí nessas próximas semanas para tratar das negociações sobre essa eventual fusão. E essa assinatura, né, essa notícia já teve no ano passado, essa assinatura foi sendo postergada, mas deve acontecer agora no mês de janeiro. Tem várias condições para essa união sair, mas só essa notícia já fez, no pregão dessa quinta-feira, a ação da Gol subir aí mais de 10%, né, e a da Azul subir aí quase 5%. E lembrando, né, foram ações dentre as que mais perderam no ano passado, das que mais se desvalorizaram na Bolsa, no Ibovespa, no ano passado. Lembrando também que a Gol está numa recuperação judicial nos Estados Unidos, então uma eventual fusão dependeria, né, da conclusão desse processo, mas que está previsto aí para o mês de abril. E o outro evento, né, que teve recentemente, que já estava incentivando as ações dessas duas empresas a subirem aí na Bolsa, foi que elas conseguiram aí fechar acordos com a União para regularizar dívidas previdenciárias e fiscais aí bilionárias, né, da ordem de 7,5 bilhões de reais aí juntando as duas empresas. Então, isso já vinha fazendo os papéis subirem. A gente está vendo aí no acumulado da semana a Azul subindo cerca de 17%, aliás, perdão, 20%, né, superando os 20%, e as ações da Gol aí cerca de 17%. Então a gente eles estão numa semana de touro, né? A gente não sabe como é que vai ser aí pra frente, mas pelo menos essa semana as duas estão sendo touros, Vini. Tô curioso para saber se, caso essa fusão seja anunciada, qual vai ser a reação do CAD, o órgão de defesa da concorrência, porque realmente teremos uma concentração bem grande no nosso mercado aéreo, mas talvez não tenha outro jeito. A gente já tinha cantado essa bola quando a gente elegeu a Gol e a Azul como ursos aqui corporativos aqui de 2024. Bom, mas deixa eu passar aqui pro meu touro dessa edição. Também foi difícil caçar um aqui, mas eu vou dar para Porto Seguro, que entrou na nova carteira do Ibovespa, que vai ser válida para os próximos 4 meses. O Ibovespa, principal índice de ações da B3. Digamos que é a primeira divisão da Bolsa, onde ficam ali as ações com maior liquidez, com maior volume de mercado. Tem alguns parâmetros para você fazer parte do Ibovespa. Não pode ser uma penny stock, uma ação que vale centavos. Não pode ser uma empresa em recuperação judicial. A Gol, por exemplo, fazia parte do Ibovespa e foi excluída quando entrou com pedido de recuperação judicial lá fora. Então, assim, de certo modo ali uma chancela ali de que é uma ação, enfim, importante para o nosso mercado. E também, né, não foi só a Porto Seguro, a Marco Polo também ingressou nessa carteira do Ibovespa, e a gente teve a saída da Alpargatas e da Exetec. Mas eu escolhi a Porto por conta a Marco Polo também está vivendo um bom momento, mas a Porto em particular, ela foi uma das ações aí que se salvaram no ano de 2024, que foi muito ruim para a Bolsa como um todo. Os papéis da Porto acumulam uma valorização da ordem de 30% nos últimos 12 meses, que não é nada mal ainda mais no relativo em relação ao restante, num mercado que caiu 10%. Então, acho que, enfim, um desempenho notável. E a Porto também é uma das... O setor de seguros como um todo é um dos poucos potenciais beneficiados do processo de alta da taxa básica de juros, né? Porque as empresas de seguros, elas recebem o dinheiro dos clientes, dos seus segurados na frente, e ela aplica isso em aplicações livres de risco, né? Como é o caso ali. Então, a Porto acaba, quanto maior a Selic, maior esse ganho da operação financeira dela. Claro que essa não é o único fator que mexe com o resultado da empresa. A Porto é uma seguradora muito forte no setor de automóveis, então uma desaceleração da economia também pode pegar esse outro lado aqui, que é o negócio principal da empresa. De qualquer maneira, fica aqui meu touro para a Porto Seguro PSSA3, aqui, a ação que entrou no Ibovespa nesse começo de ano.
Bom, mas vamos falar aqui também do nosso autor especial, Júlia. Quer falar? Vai, eu acho que é o nosso grande assunto aqui nosso dessa semana. Acho que é o grande tema aí que foi muito falado no noticiário essa semana. A semana já começou com esse touro, que é a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro de melhor atriz, né? Então, realmente acho que não teria outro. Assim que foi anunciado, eu já pensei, opa, temos um touro especial já para o programa dessa semana. Enfim, quem ainda não viu, Ainda Estou Aqui, né? Que é o filme em que ela interpreta a Eunice Paiva, né? Que foi esposa aí do deputado Rubens Paiva, que desapareceu na ditadura, um dos desaparecidos na ditadura, né? Que é interpretado pelo Selton Mello. Recomendo muito, um filme do Walter Salles, excelente filme, e ela tá sensacional, o Vini aqui já falou várias vezes também desse filme e da Fernanda Torres, e foi legal porque a Fernanda Montenegro, né, a mãe da Fernanda Torres, já tinha sido indicada, né, pro Globo de Ouro de Melhor Atriz do passado. Ela não ganhou. Não ganhou, e aí a Fernanda Torres, dessa vez, foi lá e recebeu o prêmio lá, até mencionou esse episódio no discurso dela, fez um discurso muito bonito. Central ganhou o Globo de Ouro de melhor filme internacional, mas a Fernanda Montenegro não ganhou atriz. Agora foi o contrário. O Ainda Estou Aqui perdeu para Emília Pérez e a Fernanda, surpreendentemente, venceu o Globo de Ouro. Eu não acreditava, vou ser aqui bem sincero, embora eu já tenha falado aqui que eu considero a atuação da Fernanda Torres estupenda. Eu não acreditava que ela fosse vencer o Globo de Ouro realmente. Assim, foi uma surpresa, realmente. Fiquei eufórico assim, com essa indicação. Tomara que a gente não sabe se ela vai ser indicada ao Oscar, mas peguei estatística aqui. Só 2 vezes a vencedora do Globo de Ouro de atriz não foi indicada ao Oscar. Então acho que tem boas chances. Chances muito altas aí da Fernanda levar também a indicação ao Oscar, que seria para mim já um prêmio por si só, ser indicada também ao Oscar de melhor atriz. Então, mas para essa semana ela fica aqui com o Globo de Ouro e também com o nosso touro dessa edição, muito mais importante que o Globo de Ouro aqui. Exatamente. É o touro aqui do nosso podcast dessa edição para a Fernanda Torres. Bom, com isso acho que a gente pode chegar aqui ao final de mais uma edição do nosso programa, mas claro, queria agradecer aqui muito a presença do Gabriel Fornaro, economista sênior da Julius Baer. Gabriel, foi muito legal aqui a conversa. Vou pedir para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui para curtir o episódio, coloca ali, favorita ele, para a gente assistir no final do ano, para ver o que o Gabriel acertou e errou aqui nesse cenário que ele traçou. Obrigado, foi um prazer participar, sempre bom falar de economia. Bacana. Júlia, então tamo aí semana que vem. Tamo aí de novo semana que vem, Vini. Obrigada aí a todo mundo que nos acompanhou. É isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos e aproveita para se cadastrar no link para acompanhar o evento Onde Investir 2025 aqui no YouTube do Seu Dinheiro na próxima semana. Então aquele abraço e até a próxima.